Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Estou aqui, para gravar mais uma aula, de correção das atividades que eu passei na semana do dia 11 ao 16 de maio, tá? Então, a gente vai iniciar essa semana, de atividades, a semana do dia 18 ao 22, de maio. E neste vídeo aqui, então, eu vou trazer alguns comentários, sobre as questões que eu passei para vocês. Espero que vocês, depois de conferir o vídeo e o gabarito que eu vou disponibilizar para vocês nesse arquivo, no arquivo que é enviado toda semana, que vocês tenham aí acertado pelo menos uns 80% aí das questões, tá? Então, vamos lá. Primeira questão, perguntei aqui para vocês onde está localizado o Egito e quais características naturais possibilitaram seu desenvolvimento. Bom, logo no início dos slides, na primeira parte lá das videoaulas sobre o Egito, eu comentei com vocês que o Egito ele está localizado lá no extremo nordeste da África, tá? Então, esta é a localização geográfica do Egito, extremo nordeste da África. E quais características naturais possibilitaram seu desenvolvimento? Eu também comentei que o Egito, ele é composto em sua grande parte, por areia. Ele tem um clima seco, e 80% do seu território, 70%, é composto de areia. Então, não nasce nada, no deserto ali do Egito. Tá? Então, o que possibilitou o seu desenvolvimento foi o rio Nilo. Graças ao rio Nilo e às suas margens, é que possibilitaram os egípcios de desenvolverem a agricultura. Tá? E a agricultura ali é a fonte, a fonte de desenvolvimento de qualquer país, de qualquer civilização. Tá? Nenhuma civilização, sobrevive sem a agricultura. Então, o Egito está localizado no extremo nordeste do continente africano, e o rio Nilo é o que possibilitou o seu desenvolvimento. Bom, então vamos partir para a questão número 2. Como era o processo de mumificação e por que eles tinham essa prática e ainda qual a contribuição dessa prática para a ciência. Então vamos lá por partes. Como era o processo de mumificação? O primeiro passo era retirar os órgãos internos do morto, tá? O cérebro, o pulmão, o intestino, o rins, todos os órgãos internos, exceto o coração. Por que o coração não? Porque o coração, eles acreditavam que era o centro da vida. Então, o coração precisaria estar no morto, para que a alma retornasse, para esse corpo. Então, esse era o primeiro passo. Esses órgãos, eles também não eram descartados. Eles eram colocados em vasos, chamados canopos, tá? Que ficava ali enterrado próximo, ao morto, próximo ao corpo mumificado. O segundo passo é eles banhar esse corpo em perfumes aromáticos e soluções salinas, como o alcatrão, uma espécie ali de plasma, que era encontrado perto nos pântanos ali do Rio Nilo, porque essa solução salina ela ajuda a preservar o corpo. Tá? O sal ele preserva o corpo. Tá? O sal ele é um condimento, podemos dizer assim, que é auxiliado, para a preservação, de alimentos ou de carne. Tá? Por isso que o bacalhau, a carne seca, que são extremamente salgados, eles duram muito, muito tempo, sem estar na geladeira. Então, esse é o segundo passo, banhar esse corpo, nessas soluções aí, aromáticas, cheirosas, e nessas soluções alcalinas, salinas também, para preservar o corpo. E o terceiro passo é enrolar, esse morto, esse corpo, em linho, em faixas de linho. Então, enrola todo o corpo para dar uma rigidez, na hora de movimentar esse corpo. Tá? Nós temos, as nossas articulações, como estou mostrando aqui no vídeo para vocês,
E se eu estiver com o braço todo enfaixado, eu não consigo me movimentar, ou seja, mantém-se uma rigidez, né? Dessa forma dificultando, né, que o corpo ele sofresse fraturas, né, durante algum transporte, né, alguma locomoção ali que as pessoas, né, fossem levar de um lugar para o outro, né, do lugar onde que estava sendo essa prática de mumificação até o local de enterro. Tá? Então, esses são os 3 pontos. Ainda tinha, né, a crença, né, de que como o corpo receberia a alma novamente, tá? Por isso que eles faziam essa prática da mumificação, porque eles acreditavam na reencarnação da alma, né, na vida após a morte, tá? Eles também tinham o costume de enterrar os pertences do morto, né, junto com ele. Tá? Se fosse um faraó ou alguém da nobreza, ainda, né, em alguns casos específicos, em alguns momentos da história do Egito, não são todos, mas ainda tinha casos de que alguns escravos, né, alguns servos, seriam mortos e enterrados junto com esse senhor, junto com esse nobre ou com o faraó. Por quê? Né, porque eles iriam servir na vida após a morte esse nobre. Tá? Então, em alguns casos ainda tinha esses costumes. Tá? Então, por que eles tinham essa prática? Exatamente porque eles acreditavam na vida após a morte, né? E na reencarnação da alma. E qual a contribuição dessa prática para a ciência? Bom, ao você trabalhar com o corpo humano, né, saber onde que está localizados os órgãos, né, fazer esse estudo anatômico, né, do corpo humano, os egípcios eles acabaram aprimorando, né, o seu conhecimento sobre a medicina. Tá? Então, essa prática auxiliou e muito o desenvolvimento da medicina dos egípcios. Bom, vamos passar aí para a questão número 3. Qual era a importância da religião para os egípcios? Bom, a religião era fator central na vida dos egípcios. Tá? Tudo que os egípcios faziam, né, tinha algum envolvimento com aspectos religiosos para eles. Tá? De que forma que era central? Olha, o próprio governo era baseado aí na religião, porque o faraó era tido como um deus na terra. Né? Ele era tratado como um deus. Então, o governo no Egito, né, no Império Egípcio ali, ele era teocrático, né, um poder de origem divina. Mas não ficava restrito somente no governo. Os egípcios eles tinham plantas sagradas, né, como o papiro. Eles tinham escritas sagradas, como o hieróglifo. Eles tinham animais sagrados, como os crocodilos, os gatos, os escaravelhos. Tá? E eles também, né, tinham vários deuses para, né, cada aspecto da vida e da natureza. Né? Então, os deuses, né, a religião, ela regia, né, toda a vida no Egito. Então, era o fator central na vida dos egípcios. E a questão número 4 aí, perguntando como ocorreu a unificação do Egito e a criação desse império. Olha, logo lá no primeiro, né, parágrafo do nosso resumo, eu já tinha comentado aqui com vocês, né, sobre na verdade, desculpa, no primeiro não, aqui, ó, no quarto parágrafo, né, sobre essa união, né, de como ocorreu essa unificação. Né? O território que correspondia ao Império Egípcio, ele era dividido em Alto Egito e Baixo Egito, tá? O baixo que ficava lá no alto e o alto que ficava no baixo. Né? Eu tinha explicado isso para vocês, né? Devido à questão de altitude, né? Mesmo que eles fizeram essa denominação. Então, o Menes, né? O rei Menes do Alto Egito, ele, num confronto com o rei do Baixo Egito, acaba saindo vitorioso, tá? E conquistando as terras, então, do Baixo Egito. Então, como, né, passa a ser apenas um rei, o rei Menes ele se
autocoroa, né, faraó desses dois reinos, tá? Transformando, então, no primeiro faraó, né, do Império Egípcio, tá? E unificando esses dois reinos em um império só, né, o Império Egípcio. Tá? Então, a unificação, quando está vendo aqui, ó, a unificação ela ocorre quando o rei Menes, do Alto Egito, né, conquista o Baixo Egito e se torna, né, o primeiro faraó do Império Egípcio. Tá? Que na aula, né, passada eu tinha passado para vocês o slide com aquela representação das coroas, né, que o faraó utilizava, né, o do Alto Egito utilizava um tipo, o do Baixo Egito outro tipo, e após a unificação aí pelo rei Menes, né, ele passa a utilizar as duas coroas, né, juntas. Então, vai ficar mais ou menos dessa forma, né, o gabarito. É claro que algumas respostas de vocês vão estar escritas, né, de forma diferente, né, com as suas palavras, e é isso que eu quero, né, que vocês, né, tenham compreendido e colocado no papel o entendimento de vocês, né, com as suas palavras, tá? Mas para aqueles que tiveram um pouco mais de dificuldade, está aqui o gabarito para auxiliar, né, vocês na confecção aí de suas respostas, tá bom? Então, gostaria de reforçar aí que estou morrendo de saudade de vocês, tá bom? Espero que essa, né, quarentena, que já passou de 40 dias, né, não tarda, né, a acabar. E nos vemos aí na próxima aula, né, no qual eu vou comentar com vocês, ainda, né, falando aí sobre, né, a África, sobre o reino de Cush, né, o vizinho aí dos egípcios, tá? Que influenciou, inclusive, né, parte aí das tradições egípcias, tá bom? Então, bons estudos aí para vocês, e lembrando que qualquer dúvida vocês mandam para o e-mail que foi disponibilizado para vocês, tá? Nessas atividades. Então, um beijo.